com certeza, tá? Então, dentro da sua agenda, você pode também projetar essa possibilidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas. Lucas, no capítulo 11, nós lemos o texto no começo do culto. Eu procuro aproveitar o começo do culto para ler o texto da pregação. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos cultos, ministrando sobre as parábolas de Lucas. Eu não sei se você percebeu isso, mas nós começamos na primeira parábola que Lucas cita, que é a parábola do semeador. E eu gostaria de ler com você a palavra, mas antes convidar você à oração. Vou pedir aqui o Rony. Rony, você pode vir aqui para orar? A irmã Vanderlé, pode ser? Vamos orar então? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ler a primeira oração, do versículo 1 até o verso 4. E depois nós vamos orar e eu continuo na parábola do amigo importuno. Vamos ler? Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados. Vamos repetir aí as palavras do verso 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Vamos orar. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esta manhã que o Senhor está nos concedendo, essa oportunidade de estarmos diante de Ti, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra, de podermos, ó Deus, neste momento, chegarmos à Tua presença e poder, ó Deus, clamarmos o Teu nome, sabermos que somos ouvidos, ó Deus, mediante, ó Deus, a grande obra de salvação que o Senhor operou em nossas vidas. Muito obrigado por esse dia, ó Deus, continua nos abençoando. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, Jesus, para recebermos a Tua palavra, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, a vivermos de maneira, ó Deus, digna, ó Deus, de sermos Teus servos nesta terra, ó Deus, de representarmos o Senhor, ó Deus, por onde nós vamos, possamos dar bom testemunho, que a Tua palavra esteja entranhada em nossos corações, em nossa vida, que todos que olhem para nós saibam que pertencemos a Ti. Ó Deus, abençoa o Teu servo que ministrará a palavra, ó Deus. Fala-nos tudo que o Senhor deseja e que nessa manhã sejamos corrigidos, fortalecidos, ó Deus, edificados em Ti. No nome de Jesus clamamos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar a leitura então, verso 5 até o verso 13. Então ele lhe disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Verso 6, vamos lá? Porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa, e não tenho o que lhe servir. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me incomodes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar pães. Verso 8, vamos lá, irmãos? Digo-vos que, ainda que se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, se levantará todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso vos digo, vamos lá, vamos repetir, por isso vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a vós. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, a porta se abrirá.
Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13, vamos lá, irmãos. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Glória a Deus. Pai, mais uma vez nos apresentamos e confirmamos, Senhor, a oração que já fizemos aqui junto com a irmã Senhor Vanderlei. Nós te pedimos que o Senhor Deus nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, e que os nossos olhos sejam abertos, que tua palavra viva edifique as nossas vidas para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar aos irmãos que estão de pé, e eu quero dar ênfase no que nós estamos ministrando. Nós lemos a oração modelo, versículo 1 ao versículo 4, porém, eu não sei se você notou, mas aqui o texto não é com tanta ênfase na oração. Você pode ver que na oração que Lucas traz o registro, há um apelo pequeno comparado ao que há no texto de Mateus. Eu gostaria de observar com você o texto de Mateus, por gentileza. Abra sua Bíblia aí, Mateus, no começo, no capítulo, logo no início, no capítulo 6, Mateus, no capítulo, o texto aí é o texto das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 6, veja, nós temos aí do verso 9 até o versículo 13. Nós podemos ler? Você já encontrou? Diga amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a ênfase registrada por Mateus é muito maior, não é? Mateus identifica aqui uma oração muito mais abrangente. E como os irmãos sabem, esta oração não é para repetirmos exatamente como está, mas é para entendermos o que devemos sempre incluir nas nossas orações. Eu devo me dirigir a Deus como meu Pai. Eu devo esperar dele aquilo que eu devo esperar de um pai. Eu quero aqui dar destaque que quando nós falamos com Deus dessa forma, nós estamos dando ênfase em algo que muitas vezes podemos não saber, porque não tivemos. Nós vivemos em uma sociedade onde a sociedade está órfã, né? Ela nasce órfã em muitos lugares. Dependendo do lugar, há um número muito maior de órfãos. E aí eu estou falando de orfandade, não de órfãos propriamente dito, literal, né? Mas é a orfandade que tem aplacado, vamos dizer assim, a nossa sociedade de forma extrema. Como assim? Uma sociedade que não compreende muito bem o significado de ser pai, porque não teve um pai segundo a Bíblia. Na cultura de Israel, quando você se torna pai, você precisa cuidar de seus filhos. Pai, na cultura de Israel, significava alguém que era responsável de prover para os filhos sustento, proteção, ensino da palavra, estou falando da cultura da nação de Israel, ensino da palavra, em específico, o início, a leitura, era o ensino
de como ler e escrever era ensinado pelos pais, portanto, os pais tinham que saber ler e escrever, e eles tinham que conhecer o Pentateuco. O Pentateuco é a lei, e a lei, ela trabalha o caráter de uma pessoa, quando ministrado a partir da sua mais pequenina idade. É claro que desde pequeno ele deve ouvir a palavra, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, que deve ser repetido a essa criança quando em casa, em todo momento, e quando sair também para o campo, deve ir repetindo, deve retornar repetindo, deve escrever nos umbrais das portas de sua casa, significando assim que ela deve receber também no período que não sabe ler. É chamado ensino oral. A palavra de Deus era ministrada de geração em geração, ensinando as histórias bíblicas, e que nós vemos o registro delas no Antigo Testamento. Nesse período, o pai ensinava os seus filhos a palavra, e diretamente na Escritura a partir dos 6 anos, isso tudo ministrado em casa. E aí depois, no período da sinagoga, que a coisa ficou mais fácil, porque a criança agora ia para a sinagoga e era ensinada ali até os 13 anos, que era o período que ela agora seria emancipada para ter responsabilidade a mais do que no período de criança. O período de ser criança era deixado nos 12 ou 13 anos, e ela então agora passava a ter mais responsabilidade, e eu não me canso de explicar isso, irmãos, porque esse é um assunto que eu quero fomentar muito, esse assunto mesmo. É de propósito que eu falo quase todo culto sobre isso, que eu tiver oportunidade eu vou falar. Por quê? Que Deus tenha misericórdia de nós e gere na nossa sociedade uma repulsa para com o formato de sociedade que está aí, onde ter filho parece que é só colocar no mundo e largar por aí para alguém olhar, para alguém ver. Nós temos que ter repulsa para com isso. Como assim? Essa não é a forma que Deus idealizou, nesse sentido. Essa não é a forma que Deus idealizou para a família. Então, essa criança, ela recebia a lei porque ela era formada ética e moralmente com a lei. Na lei, a criança desde pequenina, ela iria ter a ideia de como se portar para com a sua própria vida. Portanto, se portar adequadamente, recebendo a palavra de Deus e cumprindo a palavra de Deus. Se portar para com o outro, cuidando bem do que é dos outros, respeitando os outros. E se portar adequadamente para com Deus. Na verdade, a ordem está invertida. Primeiro Deus, automaticamente depois você e aí então o outro. Porque também há um erro, né, de querer amar as pessoas se você não ama você mesmo. Se você ama você mesmo, você primeiro ama a Deus. Automaticamente você aprende o que é o amor e automaticamente você vai se portar conforme o próprio Deus está dizendo. E aí você tem a forma, a régua para você amar o outro. Então a criança crescia desta forma e um pai deveria sustentar e acompanhar os seus filhos ensinando tudo. Ensinava o ofício, a profissão, acompanhava e só finalizava a sua tarefa quando ele iria agora se casar. E aqui, irmãos, há uma correção que é preciso ser feita, e é por isso que eu gosto de falar tanto desse assunto. Dos 13 anos, oficialmente, 12, 13 anos, na verdade 13 anos, era normalmente se a criança atrasasse um pouco na sua preparação, se ela atrasasse um pouco. Então, ela iria oficialmente agora se preparar para constituir família. Como assim? Você precisa aprender a lidar com todas as coisas necessárias, porque quando assumisse o matrimônio, estaria preparado ou preparada. A mulher ensinada a ser
esposa e a lidar com todas as coisas para ser excelente auxiliadora. E eu, conforme eu sempre ensino aqui, aquela história, né? Existe uma mentira, como se as mulheres não pudessem conhecer a Bíblia. Isso não é verdade, irmãos. Não é? Há crentes que acreditam que a Bíblia era só para os homens, a Escritura é só para os homens. Isso não é verdade. Aliás, eu gosto de responder sempre com a Bíblia, né? Basta você ler a oração de Maria. Aquela oração ali é uma oração feita de alguém que conhece a Bíblia. Aliás, o modelo de oração para nós é orarmos sabendo o que está escrito, portanto, não vamos pedir algo que a Bíblia não ensina que deve ser feito. Não é? Você não vai orar uma coisa que a Bíblia reprova. Você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que a Escritura reflete para você vai delimitar a sua oração ou vai expandir a sua oração. Expandir quando você entende que é muito mais do que isso que você está orando, baseado na Escritura. Enfim, mas quando a oração modelo diz, Pai nosso que estás nos céus, e aí começa a pedir, há uma forma de ver o Senhor que não era comum, que era chamar Deus de Pai. Na época de Jesus, utilizar da palavra Pai não era comum na oração, e Jesus coloca isso como ênfase na oração modelo. E como eu disse, no texto de Mateus ele desenvolve bastante esse assunto, mas Lucas não faz isso. Agora, por que Lucas não aborda isso? Eu gostaria que você retornasse para o texto de Lucas 11. No verso 2, quando ele vai falar, ele cita novamente Pai, e ele diz que santificado seja o teu nome, ou seja, que o teu nome seja considerado diferente de tudo e de todos, e seja considerado o Deus, seja considerado Deus, né? Santificado seja o teu nome seja levantado como santo, e seja assim a palavra de oração recheada com esse entendimento. E ele cita, venha o teu reino somente. Ele não cita, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como Mateus cita. E, enfim, a oração é bem curta. Agora, por quê? Porque a ênfase de Lucas está na perseverança para a oração. Você deve, é claro, para compreender a oração modelo, você deve ler os dois textos. Mas, conforme estamos pregando, nós estamos dando ênfase nas parábolas. E as parábolas de Lucas. O texto de Lucas, a partir do versículo 5, ele vai dizer, com a parábola do amigo importuno, ele vai dizer que eu devo perseverar na oração. E veja que o exemplo que ele dá é um exemplo bem esquisito para a época. Por quê? Porque cedo as pessoas estavam dormindo. Não havia energia elétrica, você sabe que muito do que hoje as pessoas se mantêm acordadas é alimentado pela energia elétrica, é alimentado pelas possibilidades. Você pode assistir os filmes que você quiser, você pode ter o entretenimento recheado com muitos programas, vídeos diversos que você tem acesso às vezes na sua TV, ou, por que não dizer, na maioria dos casos, né, que hoje em dia tão fácil já é adquirir uma TV, que antes era mais feito tudo isso pelo computador, agora na TV é muito mais simples. Então, as pessoas se mantêm mais tempo acordadas, porém, o sono na época de Jesus era algo que vinha cedo, e isso não faz muito tempo, isso ainda era vivido em muitos lugares, né? Eu acredito que 40 anos atrás você encontrava isso com frequência, principalmente nos lugares mais afastados dos grandes centros. As pessoas dormirem cedo. E aqui na parábola, quando ele começa a contar, o versículo 5, então lhe disse, qual de vós terá um amigo, e se esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. A ênfase aqui da meia-noite, ou seja, a pessoa já está dormindo há muito tempo, e um vizinho, um amigo,
alguém próximo, procura você à meia-noite. E esse amigo, então, pede emprestado 3 pães. Note que na parábola de Jesus, que Lucas registra, ele dá ênfase que os pães seriam emprestados. Aqui, é claro, ele está dando ênfase como um incentivo à oração incessante, e em tempo e fora de tempo. O tempo em tempo seria durante o dia, e fora de tempo seria a meia-noite. Como assim fora de tempo? No momento em que ninguém imagina que possa ser ouvida a oração. Irmãos, é importante entender a parábola de Jesus, porque ele está dizendo, ele começa falando da oração, que temos que orar, mas ele conta uma história que vai dizer que você deve orar em todo o tempo e até mesmo naquele momento em que se não se imagina que alguém possa buscar. Quem procuraria alguém à meia-noite? Quem procuraria? E ainda para pedir comida, pães. Como assim? Irmãos, a comida mais comum que se encontra nas casas naquele tempo seria pão. Aqui ele não está pedindo, olha, eu vim pegar um pouco de carne. Não, não. Ele vem e na parábola dele, que Jesus conta, ele coloca o alimento comum, pães. Alguém que vai pedir um alimento como esse. O alimento aqui citado é o alimento comum de todos os lares. Na parábola, nós encontramos que, no verso 6, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho que lhe servir. Se ele respondendo de dentro disser, verso 7, não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. E aí, quando esses empecilhos todos são colocados, versículo 7, veja bem, não me incomodes, a porta está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, estão todos dormindo, não posso levantar-me para dar-lhe os pães. Em outras palavras, ainda que haja todas as barreiras possíveis, vocês devem buscar fora de tempo. Quando houver dificuldade, vocês devem continuar buscando. Meus irmãos, a oração é algo que parece ser feito somente quando lhe é oportuno. Bem, vamos comer, então vamos orar. Vamos sair, então vamos orar. Muito fácil, né? Mas o fato de Jesus ter colocado alguém que busca algo numa forma como essa, é como que dizendo, olha, está difícil orar, mas é essa mesma a sua postura, você tem que continuar. Pastor, mas não está difícil, está impossível, eu começo a orar, durmo, não consigo nem mesmo me ajoelhar. Meus irmãos, Jesus já disse, através dessa parábola, que a conduta de quem vai buscar deve ser rompendo com todas as barreiras, com todas as dificuldades. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu me lembro que eu digo, meu Deus, mas que história complicada, difícil. Mas é exatamente o que Jesus está dizendo. Orar é remar contra a maré. Orar é se posicionar em meio às adversidades. E você não vai encontrar, irmãos, você não vai encontrar, meu querido, minha irmã, alguém dizendo assim, está tão fácil orar. Não, você vai encontrar é barreira mesmo, seja barreira física, seja barreira emocional, seja barreira na área da saúde, você está enfermo. Irmãos, orar doente é um desafio, porque você orar por você sentindo-se mal, acreditar no milagre,
você sentindo na pele a enfermidade, é um desafio. Mas eu quero dizer para você hoje pela manhã, que Jesus com essa parábola estava dizendo, é nessa hora que se deve continuar orando. E ele cita aqui, emprestar, irmãos, na parábola de Jesus, aliás, não só aqui, mas em outros momentos, você vai encontrar, por exemplo, na parábola dos talentos, o senhor daqueles servos entrega um talento a um, entrega uma outra parte maior aos outros dois. E ele um dia vem para receber de volta o que deu. Nessa parábola, Jesus também usa a palavra dar com o objetivo de ter em troca. No caso, quem ora deve entender que o que será concedido deve depois ser apresentado de volta a quem deu. O que nós oramos, o que recebemos, é para gerar um progresso futuro e, portanto, deve ser apresentado a Deus o resultado do que Ele mesmo entrega. O que eu recebo de Deus, recebo para que depois eu preste contas com Ele do que eu recebi. Irmãos, você já foi curado? O que é que você fez com isso? Não é? Nós estamos chegando ao culto de ação de graça que temos no último culto do ano, né? Que será, dessa vez será na quarta-feira. O último culto do ano é normalmente o culto de ação de graça, a não ser que seja coincida do último culto ser no dia 31 ou um dia antes, então nós fazemos no dia 31, ou dia 30, conforme for o ano. Mas sempre, nos anos que eu estou aqui, como eu encontrei já dificuldade, porque o pastor conhece, né? O pastor acompanha durante um ano aquela pessoa. E quantas vezes nós vemos pessoas que têm tantas coisas para evidenciar e dar testemunho, mas na hora que é convidado a vir à frente, a pessoa não se manifesta para dar testemunho. Meus irmãos, eu quero deixar claro aqui uma coisa muito séria, um princípio espiritual. O que você orou e você recebeu de Deus, isso deve se transformar em testemunho para edificar a vida das pessoas. O que você orou e você recebeu de Deus, os 3 pães que você pediu, deve depois ser devolvido para Ele em formato de testemunho. Deus me deu, Ele me abençoou. Portanto, se você é uma pessoa tímida e considera que não tem condições de abrir a boca para dar um testemunho, eu convido você a pedir que Deus transforme isso na sua vida. Porque nós devemos ter ousadia em dar o testemunho daquilo que o Deus vivo e verdadeiro tem feito. Talvez você não tenha tanta desenvoltura para estar aqui, né? Ontem à noite, por exemplo, eu cheguei lá, havia a formatura de 2 grupos casados para sempre. 2 grupos. E quando começaram a chamar os casais, chamaram de um por um e cada um deu testemunho. Uma das pessoas, a esposa de um dos rapazes, uma moça, né, de um dos casais, ela não parava de rir, porque aquele tipo de pessoa, quando fica nervosa, começa a rir. E ela ficou tão nervosa que riu bastante e teve dificuldade. Mas ela foi lá e ela deu testemunho. Pediu desculpa, sim, é verdade, mas ela deu testemunho. Irmãos, eu fiquei maravilhado, porque sentado mesmo como eu estava, eu vi o esposo daquela moça, né, que ainda não tinha ido à frente, mas eu notei que era um dos casais que queria dar testemunho, e eu fui tomado por uma alegria tão grande, porque estava ali à frente um rapaz que veio aqui na igreja, aceitou Jesus aqui, e eu acompanhei ele com o discipulado, eu acho que mais de um ano e meio, porque, na verdade, teve uns 2 anos e meio isso aí, porque ele ficava firme alguns meses, sumia, ficava mais 6 meses firme, aí ele sumia,
e eu mantinha contato, sempre buscando dar discipulado. Eu me lembro que nós caminhamos bem, mas já no final, ele se mudou para Angra, e também com muitas dificuldades emocionais, muitas dificuldades, mas ele estava ontem lá, irmãos, casado, firme na igreja, e ali pronto a dar um testemunho do que Deus tinha feito na vida dele. E aí, na verdade, quando eu vi, eu fiquei tão feliz. E aí ele foi dar o testemunho, eu estava dizendo assim para ele lá sentado, ele não resistiu, falou meu nome. Ô, pastor Renato. Irmãos, quando terminou, fomos falar, que um abraço apertado, e ficamos ali, aquele garoto ali relembrando como Deus abençoou a vida dele. E eu ali fui tão abençoado, irmãos, porque às vezes você investe na vida de uma pessoa e parece que a coisa não caminha ou não caminhou. Mas Deus estava gerando na vida daquele rapaz. Depois o líder dele, né, que eu conheço, foi o que nos convidou para estar ali. Ele citou que era uma surpresa, estava falando para mim que ele já sabia dessa história do discipulado que ele tinha recebido aqui no passado. E que isso era algo que, inclusive, foi testemunhado ali. Irmãos, quantas vezes eu não dei nem discipulado para o rapaz, porque ele queria só abrir o coração e contar suas dores. E nem estudo bíblico nós tivemos do jeito que pensávamos. E eu fui ali muito abençoado de ver que a obra do Senhor não é em vão jamais. Nós já sabemos disso, irmãos. Mas quando há o testemunho, nós somos lembrados. E ontem eu vi o testemunho disso. E vi que o rapaz também testemunhava ali na igreja sobre isso. Porque o líder dele já sabia de toda a história. É muito importante nós abrirmos a boca e falarmos as respostas de oração que recebemos. E é claro, nunca jamais com a ênfase em nossa vida, mas com a ênfase no Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Há um grande problema quando a ênfase vai sobre a pessoa, quando a ênfase está sobre a pessoa, mas a ênfase deve estar naquele que fez o milagre. Então, Jesus nessa parábola ele está incentivando que com toda dificuldade você deve ter a ousadia de ir e fazer e de orar. Ele não só ensinou que devemos orar, mas ele também disse que devemos orar com todos os empecilhos. O versículo 8, por gentileza, acompanhe. Digo-vos que, ainda que não se levante, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, se levantará, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que de ele precisa. Por isso, vos digo, aí a ênfase aí, a interpretação da parábola. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e se abrirá a vós. Agora veja bem, Jesus cita aqui o que ele acabou de dizer na parábola. O que esse amigo fez? Veja aí no versículo 5 de novo. Qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite? Veja bem, o texto está dizendo assim: alguém que se levantou da sua casa, saiu da sua casa, saiu no escuro, saiu com dificuldade, foi até a casa do outro, seu amigo. E aí vem a ênfase do versículo 8. Digo-vos que ainda, que se não se levantar a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, se levantará, todavia,
por causa da importunação, e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso vos digo, pedi, pedi e vos será dado. Então, para pedir, ele precisou sair da sua casa e ir até aquele outro local, a casa do seu amigo. Depois, ele diz, buscai e achareis. Quem sai de sua casa e vai bater na porta do outro, vai com a intenção de buscar o que não tem. E então, finalmente, batei, e se abrirá a vós. Veja que Jesus cita palavras que são atitudes de quem bate a porta. Alguém que sai ao encontro do local que sabe que receberá. Em outras palavras, tudo que na oração tem que haver. Irmãos, parece ser simples se ajoelhar no quarto, mas para muita gente é difícil, principalmente quando diz, não tenho tempo. Se você diz, não tenho tempo, e estiver procurando um momento que você está livre, eu não sei se você já notou, e aí eu quero falar assim, deixando claro que eu já passei por isso. Claro que já passei. Minha vida não é diferente da sua. Talvez as responsabilidades, sim. Se você diz que não vai dar tempo, não dará mesmo. Aliás, eu costumo dizer que não é, a pessoa, por exemplo, está doente. Eu digo, estou muito mal. Eu digo, o primeiro passo para você ficar mal é você dizer isso. E da mesma forma para você ser curado. Você precisa proferir o que você quer ver. Então, se você orou, pedindo que Deus curasse você, mantenha sua mente voltada para aquilo que você pediu. Eu creio, eu acabei de pedir. Não é pensamento positivo não, viu, irmãos? Pensamento positivo é quando você crê que o poder está em você e você pode alcançar. Se você estudar sobre pensamento positivo, você vai encontrar que a raiz do pensamento positivo, a pessoa que crê no pensamento positivo, ela crê que o ser humano tem poder. Ela crê que o ser humano é alguém que emana algo que pode mover as coisas. Não, nós não cremos nisso. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que há um só Deus. E que Ele tem poder de mover as coisas. Ele tem poder de transformar o meu coração e o seu. Ele tem poder de realizar a obra para que o seu nome seja glorificado. Então, para que a oração aconteça, eu preciso começar a mudar o meu palavreado sobre a minha vida. A oração é algo que não pode parar. E com toda dificuldade, eu devo orar. Buscai, pedi e será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, versículo 10. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, a porta se abrirá. E aí ele, então, dá ênfase sobre o ser humano e o que ele pede, e o que ele necessita, o que ele dá, aliás. Qual é o pai dentre vós, verso 11, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Verso 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13. Então, aí vem a grande ênfase do texto. O versículo 13, o Senhor destaca: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele aqui declara em formato de pergunta, ele pergunta aos que ouvem: quanto mais
vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O texto bíblico nos desafia a algo extraordinário. O que é que nós precisamos da parte de Deus? Irmãos, eu quero aqui relembrar o contexto dessa fala, para a gente entender. Eu acabei de dizer que a ênfase do texto aqui agora é esse final das palavras de Jesus. Quando Jesus proferiu essa palavra, tente imaginar isso. Você é um discípulo, você está ouvindo Jesus naquele tempo. Não havia evangelhos escritos. Estava em pleno andamento a pregação de Jesus, a vida de Jesus, seu ministério. O que é que os ouvintes tinham em mente? Em matéria de palavra de Deus. Eles só tinham em mente o Pentateuco, a lei. E principalmente a lei, que era o que o judaísmo dava ênfase. O judaísmo tinha a sua ênfase das palavras na pregação, no entendimento sobre a lei que foi dada a Moisés para entregar ao povo. Na mente deles só existia Antigo Testamento, não existia apóstolo Paulo, não existia as cartas de Paulo, não existia Apocalipse, nada. Eles estavam ali ouvindo uma palavra de Jesus sem nenhum texto bíblico na mão. Pastor, mas é claro, pastor. Irmãos, preste atenção. Nós corremos o risco de ouvir essa palavra aqui com o óculos do nosso tempo. O óculos do nosso tempo, eu tenho na mão o Novo Testamento todo. Os irmãos estão entendendo? E eu olho para essa pregação e eu perco de interpretar corretamente. Claro, vai dar o Espírito Santo. Jesus está falando aqui sobre aceitar Jesus. Jesus está falando aqui sobre o Consolador. Ele está dando ênfase sobre a vida no Espírito que Paulo disse. Mas não tinha nada disso aqui. Nessa época não tinha nenhum entendimento sobre isso. Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis no registro do Antigo Testamento. O Espírito Santo se manifestava manifestando livramento, levantando líderes no texto de Juízes. Mas ele não era derramado sobre a vida de quem pedia. E aqui Jesus diz algo novo. Ele está dizendo que o Pai vai entregar o Espírito Santo. Isso não é algo comum, irmãos, da cabeça dos ouvintes daquele tempo. Eu volto a dizer, se você lê esse texto com a sua mentalidade sobre o Novo Testamento todo, você vai dizer, ah, sim, claro. Mas se você pensar com a mente do Antigo Testamento, de quem está recebendo agora pela primeira vez essa fala, o que Jesus disse era algo assim, absurdo para os incrédulos. Como assim? Eu vou orar e Deus vai me dar o Espírito Santo. Mas exatamente o que ele estava ministrando aos discípulos era que haveria um outro Consolador. O texto de João, o evangelista João, ele entra nesse assunto de forma mais profunda. Aliás, eu considero que o evangelista João, o apóstolo João, é o discípulo de Jesus que dá mais ênfase nisso, sobre a grandiosidade de Deus e como ele compartilhou conosco isso. Lucas aqui está dizendo, Deus dará o que ele deu a poucos no Antigo Testamento. Depois, você sabe, o próprio apóstolo Pedro, ele cita em sua primeira pregação que quando o Espírito Santo é derramado, o que estava acontecendo é o que se cumpriu, o texto de Joel, do profeta Joel. Veja que o apóstolo Pedro estava usando a profecia que está no texto de Joel
para dizer que se cumpre essa palavra, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Veja o que Deus prometeu. Eu apenas mostrei para vocês, quando eu entreguei o meu Espírito sobre os juízes. Preste atenção, irmãos. Quando o Senhor trouxe o Espírito Santo sobre os juízes de Israel, o que aconteceu? As pessoas de Israel foram libertas. Grandes coisas foram feitas. Quando Deus trouxe o Espírito Santo sobre Davi, ele livrou o rebanho de seu pai do leão e do urso. Ele venceu o gigante Golias. Ele se tornou um general respeitado no exército de Israel e depois um rei extraordinário, porque ele recebeu a unção do Espírito. Você olha para o profeta Elias, que coisa extraordinária, mas o Espírito Santo veio sobre ele. Você olha o profeta Eliseu, talvez os 2 profetas do Antigo Testamento, que foram profetas extraordinários na área de sinais e maravilhas, milagres extraordinários. Mas você vai ver para o profeta Jeremias, você já percebe que o Espírito Santo o sustenta e lhe dá muita palavra profética, mas ele sofreu e não teve tantos milagres, aliás, não teve milagre nenhum comparado com Eliseu e Elias. Mas foi um sofrimento. Você olha para o profeta Isaías, você aí já melhora, mas muito mais palavra foi dada, e essas palavras, elas ecoaram por 700 anos e se cumpriram, e foram vistas como palavras de um profeta, homem de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus está dizendo aqui, vamos ler de novo, verso 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quando vocês estiverem orando, peçam o Espírito Santo, peçam para que Deus faça o que Ele fez com Davi, peçam para que Deus faça o que fez com Elias e Eliseu. Irmãos, preste atenção, porque vai que alguém diz assim, rapaz, hoje o pastor superou a criatividade, né? Eu não acredito que o texto está dizendo isso. Meu irmão, na cabeça desse povo que estava ouvindo aqui, na hora dessa pregação, quais eram os textos que eles tinham na mente? O Antigo Testamento, não é? Então eu posso dizer o que eu estou dizendo. Porque Espírito Santo dado a uma pessoa no Antigo Testamento, era dado para que a pessoa fizesse uma missão extraordinária. Então, na mente dessas pessoas, elas foram desafiadas a entender isso. Deus dará a vocês. Antes o Senhor escolhia quem Ele ia dar. Não, agora vocês vão orar e vocês vão receber. E creia plenamente nisso que eu estou falando. Não precisava escrever aqui o que eu estou dizendo, porque todo mundo que recebia o Espírito Santo no Antigo Testamento não era para engavetar, não era para ir para casa e nunca mais se ouvia sobre essa pessoa. Portanto, meus irmãos, eu não me canso de dizer, o cristianismo que está aí hoje, onde a pessoa é crente só no nome, você é crente? Sou. Mas não há nada de novo através da vida dessa pessoa. A vida dela não mudou, a família não mudou, o meio que ela vive não recebeu impacto nenhum. Eu estou falando
que dar o Espírito Santo, o Senhor quando dava tinha uma missão. Essa missão no Novo Testamento ela é muito maior, porque agora, ele diz agora, ide por todas as nações. Você que antes não conseguia parar de pecar, agora você tem a opção de não pecar, porque o Espírito Santo está aí para te ajudar. Você que antes cumpria as obras da carne e achava que isso era a derrota definitiva e não há como. Você agora tem o Espírito Santo. Você recebeu a capacidade. Portanto, meus irmãos, como está a sua vida? O Espírito de Deus já te foi dado. Você tem o Espírito Santo aí. Aqui os discípulos estavam ouvindo talvez a primeira vez sobre esse assunto. Se você for colocar numa ordem, talvez aqui foi a primeira vez que os discípulos ouviram isso. Por quê? Porque está ligado à oração modelo. A oração modelo é narrada em Mateus como o momento em que Jesus estava no sermão, estava no Monte das Oliveiras pregando o sermão das bem-aventuranças. Era o início do seu ministério. Aqui tudo indica, é o primeiro ou segundo ano. Aliás, o escritor, o comentarista, um dos comentaristas sobre esse texto diz que aqui era o primeiro ano ou o início do segundo ano de Jesus. Portanto, provavelmente, o que ele proferiu, que é registrado por João no capítulo 14, 15 e 16, são esses 3 capítulos do evangelista João que mais falam do Espírito Santo. Isso não tinha acontecido ainda. Provavelmente aqui é a primeira vez que Jesus cita que alguém poderia orar incessantemente pedindo o Espírito Santo. Pastor, como assim? Meus irmãos, eu já dei estudo bíblico para uma pessoa que era da igreja. Já aconteceu isso algumas vezes. E dando o estudo bíblico, a pessoa entendeu o seguinte: eu não sei o que é isso. Estudando a Bíblia com a pessoa, e eu mostrava o que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa. Em resumo, o Espírito Santo leva a pessoa a ter um aborrecimento para com o pecado. Ela peca e se sente mal com o pecado. Ela só recobra a harmonia interna depois que ela se arrepende e se conserta. Ela passa a entender a Escritura. O Espírito Santo comunica com o Espírito dela que ela é filha de Deus. E ela abre as palavras de Deus, a Escritura, e ela passa a entender a Escritura. Eu não estou falando de português, porque o português você tem que saber. Não estou falando de gramática português, o vocabulário. Não, isso tudo você tem que estudar mesmo. Você vai ter que procurar saber o que diz a palavra tal, né? Gasofilácio, você tem que saber o que significa isso. Mas eu estou falando dos princípios de Deus, da profundidade do que Deus quer passar. O Espírito Santo vai comunicar com o seu espírito as coisas espirituais. Isso é automático. As coisas espirituais alimentam você. E eu já passei por situações onde a pessoa disse: olha, eu não tenho nada disso. Eu não sinto nada disso. Uma outra coisa que o Espírito Santo vai gerar é saudade das coisas de Deus. Se você estiver caminhando distante da Escritura, estiver caminhando sem ler há muito tempo, e você vai esfriando e vai percebendo que você está muito mal. E então ele conduz você a retornar para aquele momento extraordinário que você vivia. Por que Davi, irmãos, quando pecou, disse no Salmo 51, renova, Senhor, a minha vida, em outras palavras, renova
o prazer, a alegria da salvação. Por quê? Porque ele estava numa condição espiritual, de forma que quando caiu, se viu numa condição contrária. O Espírito Santo traz alegria de sabermos que estamos salvos. Não é uma informação na mente, é um estado de espírito gerado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo foi dado para que a nossa vida seja conforme Deus. Portanto, quando Jesus disse que Deus daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedissem, ele estava falando, estava no pacote, que Deus daria condições de você fazer o que os juízes fizeram no Antigo Testamento. Porque, afinal de contas, a missão de um governador do lar, um pai, é exatamente isso: proteger sua casa, proteger os seus, ser instrumento para que eles sejam livres do mal naquilo que é a sua missão. Essa missão precisa ser feita, munida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nessa parábola, Jesus está dizendo, a ênfase não é na oração, mas é no perseverar na oração. Pode crer, meu irmão, você pode saber tudo sobre a Bíblia, mas se você não praticar todo dia, não adianta nada você saber. Você pode saber sem ler o texto, a oração modelo, mas se você não faz isso todo dia, se você não persevera todo dia, de nada adianta. O que vai fazer a porta se abrir é você persistir em bater. O que vai fazer você receber algo é você persistir em buscar, em pedir algo. O que vai fazer você receber é você persistir em buscar. Eu quero orar com você nessa hora, porque, meus irmãos, talvez nunca foi tão difícil buscar a Deus como agora, porque a concorrência é grande. A busca por preencher o tempo com tudo, menos com as coisas do Senhor, é grande. E aí, espiritualmente, os crentes caminham raquíticos, fracos espirituais. E eu vou dizer para você, Deus não criou a modernidade do jeito que está aí, oferecendo preenchimento de tudo. Quem criou foi o homem. Pastor, como assim? Meu irmão, não vou polemizar, né? Não vou polemizar. Pense numa pessoa vazia e que quer vender algo. Ser humano, sem Deus. Ele deseja vender algo e ele precisa pegar as pessoas, o tempo das pessoas. Então ele cria entretenimento e cada vez mais potencial de entretenimento. Para ter a atenção das pessoas para olhar para ele. Por exemplo, um programa de TV, ele cria lá algo que pegue a sua atenção. Olha, hoje aqui vamos ter uma entrevista com fulano de tal. E você quer saber o que é que fulano vai falar. Naquele horário, ele tem a maior audiência. E as propagandas entre aquela entrevista ou durante a entrevista são as mais caras que aquele canal vendeu. É claro que isso aí está ultrapassado que eu estou falando, mas é só para dar um exemplo, né? Agora não é mais a TV, agora é um canal de podcast na internet. E está lá a propaganda das coisas que patrocinam o canal. E as pessoas que sentam para serem entrevistadas, dependendo, você quer ouvir, você quer saber o que ela diz, e na verdade ali você está sendo entretido. E a pessoa está recebendo porque você está ali dando ouvidos. Está recebendo dos patrocinadores pelo número de acessos, pelo número de views, numa linguagem de internet. Mas nesse momento, e talvez nunca se foi tão fácil gastar tempo, né? Para você ter uma ideia, quem orienta para você buscar Deus pela manhã, orienta você não ligar o seu celular.
orienta você não acessar a rede social. De manhã para devocional. Não acesse. Por quê? Porque a possibilidade de você ver uma coisa interessante, ver outra, e ver outra, e ver outra, e mais uma, cada um tem 1 minuto. E daqui a pouco foram 30 minutos que você deixou de se ajoelhar e falar com Deus durante 30 minutos. Quem criou isso? O ser humano, nos seus sistemas para poder angariar recurso. E você pode ser instrumento de Deus se você souber lidar com isso. Ou você pode ser instrumento da pessoa, dando a ela o que ela está procurando. Através dos views, das vezes que você vê o vídeo. E o tempo está passando. E a sua vida pode estar se esvaindo. Meus irmãos, Jesus, quando finaliza esse ensino, ele está dizendo: peçam, e peçam perseverantemente aquilo que vai mudar a história de vocês, o Espírito Santo. Meus irmãos, só o Espírito de Deus pode transformar as nossas vidas. O pastor pensava que era Deus. Não, meu irmão. Deus enviou Jesus. Jesus cumpriu o plano. E o Espírito Santo faz com que você creia. Ele leva você a acreditar no Pai. E acreditar no Filho. É por isso que no dia do batismo de um crente, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que já tem o Espírito Santo, meu irmão, busque a Deus para que Ele se manifeste. Você tem aí em você a capacidade de Deus em você para levar você à vitória, para ver a sua casa abençoada, a sua vida espiritual crescendo e você estando conforme Jesus Cristo na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Meu Pai, nós estamos aqui hoje, necessitados de que o Senhor nos perdoe por todo o pecado. Pecamos, Senhor, quando escolhemos a nossa própria vontade, o nosso próprio desígnio. Nós te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, o nosso pecado. E que nós, Pai, arrependidos, transformados, venhamos genuinamente perseverar na oração, Senhor. Perseverar em buscar a Tua face. E venhamos a pedir, Senhor, o que nos sustenta, o Teu Espírito agindo em nós. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a valorizar a vida com Deus. Nos ajude a valorizar, Senhor, o momento de oração, de leitura da palavra. Que nós venhamos a ter a expectativa do que o Espírito Santo vai fazer. Vai fazer da nossa vida, em primeiro lugar, e na vida de todos aqueles que receberem o Teu Espírito. Senhor, nos ajuda e nos faça ver que nós precisamos buscar genuinamente o que vai fazer a diferença. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus.